Fala vasos, como é que vocês estão? Micael Silva aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu quero trazer as minhas primeiras impressões do livro que eu estou lendo agora, do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a seu Aprendiz. Esse livro aqui. E eu confesso para vocês que a leitura desse livro está me impactando de uma forma muito poderosa. E eu quero compartilhar alguns trechos e opinião acerca dessa leitura. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e venha junto comigo para essa reflexão. Olha só, uma das coisas que mais me chamou a atenção é a forma com que o autor ele conseguiu transmitir a mentalidade de um ser das trevas ao treinar um discípulo seu para fazer com que o homem, fazer com que a humanidade caia nos seus próprios desejos. A cada leitura, a cada reflexão, a cada carta que você lê, você consegue ter um parâmetro de como que o diabo trabalha e como ele consegue manipular as nossas emoções, às vezes através de gestos simples, de comportamentos simples, que nós achamos que não tem nenhum problema, ele consegue entrar ali e transformar aquele nosso desejo, aquele nosso gesto em alvo de pecado. Então, desde oração até relacionamento, até você frequentar a igreja, até você ter um simples hobby, até amizade, tudo. E esse livro ele vai tratando e vai abrindo a nossa mente para isso. Duas coisas que ele já começa iniciando, ele fala que é muito comum o ser humano cair nesse erro e é a coisa que os seres das trevas mais amam. Nossa raça, ou seja, a raça humana, pode cair em dois erros graves, mas diametralmente opostos quanto aos demônios. O primeiro é não acreditar na existência deles. O outro é acreditar que eles existem e sentir um interesse excessivo e doentio por eles. Os demônios ficam igualmente satisfeitos com ambos os erros e saudam um materialista ou um bruxo com o mesmo prazer. Ou seja, para o diabo, ele tanto faz, ele fica feliz do mesmo jeito, tanto o cara que diz ser ateu e tanto o cara que tem tanto fascínio por seres espirituais que ele serve na religião de Lúcifer. Tanto o cara que mexe com essas coisas de magia, com bruxaria, com todo esse tipo de coisa. Então, ou seja, ele ama o cara que não faz parte disso e que tá pouco se lixando se ele existe ou não, e ele acredita firmemente que ele não existe, porque o cara que não acredita, ele vai ver segundo os seus prazeres, as suas vontades, segundo a sua convicção, e pro diabo ele já é dele. E tanto o cara que gosta tanto dessas coisas que passa a servir de livre e espontânea vontade. Então, a primeira coisa que o autor ele vai dizer é que esses dois erros, o próprio diabo ele ama esses dois tipos de seres humanos. Tanto o cara que é o famoso materialista e tanto o cara que ele tem fascínio por mexer com questão de bruxaria, ok? O famoso espiritualista. E na primeira carta ele já começa a interpretar um demônio-chefe instruindo o seu aprendiz. Ele fala, olha, nós não trabalhamos com verdadeiro ou falso. Você tem que tirar da mente do seu paciente, assim que ele chama o ser humano, a questão lógica. Você tem que fazer com que ele vá para o sentido do sentimento e faça o máximo possível para que ele não enxergue as coisas através da razão. Ele fala, nós não classificamos as doutrinas essencialmente em verdadeiras ou falsas, mas como acadêmicas ou práticas, ultrapassadas ou contemporâneas, convencionais ou opressoras. Pode ver, toda vez que você está conversando com uma galera que tem sempre esse discurso, não, a verdade é relativa. Sempre que você conversa com alguém que faz parte da academia hoje em dia, pessoas que são bastante estudadas, sempre tem esses termos. E é um dos termos que, embora no mundo acadêmico seja muito comum, mas que também ele se utiliza para tentar tirar da mente das pessoas um conceito que já é uma realidade provada ao longo do tempo, mas ele começa a trazer uma série de argumentações para tentar refutar e classificar como acadêmica ou ultrapassada.
Eu já ouvi muito essa frase. Não, hoje no mundo acadêmico já está ultrapassado esse conceito. É muito comum quando uma teoria ela acaba sendo superada por outra, as pessoas utilizam muito isso. E às vezes, se nós não tomarmos cuidado, nós podemos aplicar isso para a nossa vida. Fulano é muito patriarcal. Fulano, ele vive na idade da pedra. Sendo que, ao longo do tempo, aquilo se provou ser verdade. Mas devido à vivência que nós temos hoje, na sociedade de hoje, a desconstrução de tudo aquilo que acreditamos e que se provou funcionar na sociedade de hoje está sendo desconstruído. Então, uma das formas com que ele trabalha é essa. E ele fala, é o jargão e não o argumento, o seu maior aliado para mantê-lo longe da igreja. Não perca tempo tentando fazê-lo achar que o materialismo é verdadeiro. Faça-o considerá-lo poderoso ou despojado, ou corajoso. Eis a filosofia do futuro. É com esse tipo de coisa que ele se preocupa. Baseado nesses conceitos, a ideia que ele traz é, a primeira coisa que você vai fazer é, coloque ele para fazer amizade com alguém que seja extremamente materialista. Quando você faz isso, automaticamente a pessoa materialista ela vai utilizar esses jargões. Para ele não existe mundo espiritual. Para ele não existe um sentido da vida que vai além, que vai a questão de propósito, não. Para ele o que vale é essa vida. Para ele o que vale é o que ele sente. E acabou. O que vale é ele ganhar dinheiro. Então, quando você coloca uma amizade dessa no caminho de alguém, um recém-convertido, uma pessoa que está no caminho do Senhor, você começa a tentar minar o comportamento dessa pessoa. Essa é a primeira instrução. Mais para frente, ele vai dizer o seguinte: faça o máximo possível para fazer com que o seu paciente, ou seja, o seu humano, ele fique ocupado demais com banalidades, ou seja, com notícia que não vai mudar em nada a sua vida, com informações através de redes sociais, de jornais, ou seja, no meio de hoje, de televisão, de todas essas porcaradas de coisa que tem por aí, faça com que ele perca tempo com essas coisas enquanto o tempo vai passando. Porque se você mantém a mente dele ocupada com banalidades, automaticamente ele não consegue raciocinar. Ele só fica naquele sentimento, recebendo dopamina o tempo inteiro. Então ele fica naquele êxtase e não consegue vir para o estado presente, para a realidade. Então você colocando banalidade na cabeça dele, você vai fazendo com que ele vá se moldando a acreditar naquilo que você quer. Então, você vai vendo que o livro ele vai trazendo pequenos comportamentos. Por exemplo, o simples gesto de nós ficarmos scrollando a tela do Instagram. Quando nós saímos dele, parece que nós voltamos para a realidade, sentimos até descarregado. Ou seja, um monte de informações que vai sendo jogado na nossa mente. O nosso cérebro não tem a capacidade de processar tudo isso. E é como se fosse uma bomba para o nosso cérebro. E nós ficamos paralisados, passamos 2, 3 horas preso ali, recebendo notícias de todo tipo. É notícia de pinguim, é notícia de guerra, é rumores de guerra, é relacionamento de famoso que não deu certo. Uma loucura. É bolsa que está quebrando, outras que está batendo recorde, de visualização disso, daquilo outro. Então, ou seja, um monte de notícias que não vai mudar em nada na sua vida. Mas essa é uma das ferramentas, porque você fica preso nessas narrativas e fica pensando o tempo inteiro nessas coisas. E isso gera outra ferramenta que ele utiliza, que é o medo, e você fica preso também no futuro, e mais para frente nós vamos falar acerca disso. Um ponto interessante que ele fala é o seguinte, ó: lembre-se, o diabo falando para o seu aprendiz, o ideal mesmo seria você não deixá-lo ler qualquer obra científica. Antes, procure dar-lhe uma sensação geral de que ele sabe tudo e aquilo que consegue fisgar de conversas e leituras casuais é resultado de pesquisas mais recentes. Lembre-se que você existe para confundi-los. Sempre tem essa conversa. Não, recentemente foi descoberto que isso aqui é verdade por A mais B, aquilo outro não funciona. E aí, na maioria das vezes, as pessoas que vão replicando essa conversa, elas nunca pararam para, de fato, estudar a respeito os antigos conceitos e os conceitos atuais. Na maioria das vezes, nós utilizamos algumas argumentações, como o princípio de autoridade, para tentar refutar alguém ou para se passar como alguém inteligente. E quando você não tem o hábito de estudar, mas você vai utilizando esses jargões na hora de falar, é justamente o que ele quer, para te tornar alguém manipulável.
É tudo um jogo de comportamento. E a cada leitura que nós vamos fazendo desse livro, nós vamos identificando essas falhas em nós, esses erros em nós, essas brechas que nós vamos dando para sermos manipulados. E às vezes nós estamos vivendo de acordo a essa manipulação com que o nosso oponente ele trabalha. Na segunda carta ele fala: olha só, diabinho, eu fiquei extremamente contrariado quando descobri que o seu paciente se tornou cristão. Não alimente vãs esperanças de poder escapar das penalidades habituais. De fato, tenho certeza de que, em seus melhores momentos, nem você mesmo deseja isso. Nesse meio tempo, precisamos tirar a maior vantagem dessa situação. Não há motivo para desesperos. Centenas desses novos convertidos adultos foram recuperados, ou seja, deixaram de ser cristão, depois de uma breve estada no campo do inimigo, ou seja, ele classifica Deus, ele classifica Jesus como inimigo, tá? E agora estão conosco. Aqui ele interpretando de fato um demônio, um treinador, e aí ele se refere a Deus como inimigo. É muito, muito louco, porque a sua mente ela vai se expandindo de uma forma muito poderosa, e você vai enxergando muita coisa. Todos os hábitos do paciente, tanto mentais quanto físicos, continuam militando a nosso favor. Um dos nossos grandes aliados no presente é a própria igreja. Aí ele fala: não me entenda mal, não estou falando da igreja que nós vamos expandir ao longo do tempo e ao longo do espaço, ou seja, a igreja invisível de Cristo, aqueles que estão ligados pela fé. Esse, posso confessar, é um espetáculo que tira nossos tentadores mais audaciosos do sério. Mas, felizmente, isso é quase invisível para os humanos. Tudo o que o seu paciente vê é um simulacro de um prédio gótico construído pela metade. Quando o seu paciente entra nessa igreja, ele vê o vizinho dele, que ele não ia muito com a cara daquele vizinho. Ele vê o dono da mercearia. Ele vê pessoas de determinadas classes sociais. Só que na mente do seu paciente, ou seja, esse novo convertido, por ele ainda estar no processo de ser alguém transformado aos poucos, no processo de santificação, ele entra na igreja e ele enxerga o vizinho, que muitas das vezes nem olhava na cara dele. Ele entra na igreja e para ele tudo é novo. E a instrução que o próprio treinador de um demônio fala para ele é: você vai fazer o máximo possível para que a mente dele seja desfocada de fato da adoração a Deus e comece a enxergar o comportamento das pessoas, começa a enxergar os problemas das pessoas, porque ele tem uma ideia de ser cristão totalmente equivocada do fato de ser um cristão. Ou seja, quando o vizinho dele desafinar, faça ele sentir um sentimento de repulsa. Faça ele procurar detalhes na roupa do seu vizinho. Faça ele começar a enxergar os problemas de comportamentos fora da comunidade, para que ele comece a ficar visivelmente insatisfeito com esses comportamentos e acabe associando ser cristão com hipocrisia das pessoas que estão dentro da igreja, ou seja, de falsos cristãos. E isso vai fazer com que ele se torne alguém vulnerável. Logo, se torna alguém mais fácil de ser recuperado, ou seja, de deixar de ser cristão. Porque na mente dele, ele tem uma ideia fantasiosa de ser cristão. Ensinaram para ele que ser cristão é utilizar um certo tipo de roupa, é ir a um certo tipo de liturgia. Logo, se essas roupas, se essa liturgia fugir do padrão com que ele aprendeu, isso não é ser cristão. Só que o diabo sabe que cristianismo é um estilo de vida, é ser uma cópia de Jesus. E quando ele consegue criar um espantalho e incutir na cabeça de alguém o falso significado de ser um cristão, ele consegue manipular essa mente, entende? Sabe quando você vai conversar com aquela pessoa e a pessoa fala: ah, pastor é tudo ladrão, ah, esses crentes é tudo falso, ah, essa galera aí dessa igreja aí são um bando de mentirosos, bando de hipócrita. Literalmente é o cara que o diabo conseguiu desviar a atenção dele, colocar a atenção dele em coisas que é comportamento humano, em que se ele for para qualquer outra área, para qualquer outra religião, para qualquer clube, para qualquer lugar onde exista pessoas, terá o mesmo comportamento. E aí o diabo faz ele acreditar que essas pessoas é a representação daquela religião e, portanto, aquela religião é falsa porque aquelas pessoas se comportam daquela forma. Quando, na realidade, essa pessoa nunca parou para ler o que as Sagradas Escrituras falam e que vai totalmente de encontro àquilo que aquelas pessoas estão fazendo. Entendeu? Só que, de novo, a ferramenta com que o diabo trabalha é fazer com que esse camarada nunca tenha acesso ao conhecimento. E, portanto, ele ouve rumores, ele observa e ele tira a conclusão da sua própria cabeça de que aquilo é daquela forma.
E aí ele chega a essa conclusão e passa a militar a favor disso. Esse daí, meu amigo, não tem nem o que você falar, porque já está com a mente cauterizada. E essa é uma das ferramentas com que o diabo ele trabalha, tá? Outra coisa que ele fala no estágio atual do seu paciente, ele tem uma ideia de cristãos em sua mente que supõe ser espiritual, mas que é, na verdade, em grande escala pictórica. A sua mente está cheia de togas e sandálias e armaduras e pernas de fora. E o mero fato de que as outras pessoas na igreja vistam roupas modernas representa um empecilho real, ainda que inconsciente para ele. Nunca deixe que isso venha à tona. Nunca deixe que ele pergunte como afinal esperava que ela se vestisse. Mantenha tudo nebuloso na mente dele, agora, e você terá com que se divertir por toda a eternidade, ao proporcionar-lhe a clareza peculiar trazida pelos infernos. Ou seja, literalmente isso. Você aprende que ser cristão é utilizar determinado tipo de roupa. Logo, quando você vê uma pessoa que não utiliza aquelas roupas tradicionais, por exemplo, de um crente pentecostal, de um crente católico dos tempos antigos, logo, na mente da pessoa, associa aquilo com esse cara faz parte de uma seita que não é um cristianismo, portanto, isso aqui é uma falsa igreja porque essa pessoa não se veste dessa forma. Quando, na realidade, o cristianismo ele não prega roupa, o cristianismo não prega vestimenta. O cristianismo ele prega transformação de caráter, ou seja, é de dentro para fora. Prega atitudes, prega estilo de vida, prega vivência do seu cotidiano, comportamento que você tem, você acreditar nas coisas. E a partir disso você passa a se comportar como Jesus. É isso que o cristianismo prega. Prega arrependimento, transformação de caráter. Só que quando você cresce ouvindo que, os crentes, aí você olha sempre para um crente, você vê ele sempre de calça comprida, você vê às vezes com um pano branco na cabeça, às vezes você vê a mulher de vestido, vê o cara no sol quente, de terno, com Bíblia de braço, e você assimila aquilo, e somente aquilo como crente, e desconsidera todas as outras pessoas que andam de roupa normal, até mesmo de bermuda, indo para a igreja, na sua cabeça você não consegue acreditar que tanto o cara que está de terno, com a Bíblia debaixo do braço no sol quente, tanto o cara que está de barba e de bermuda, na sua cabeça você acha que um é cristão e outro não é cristão. Quando, na verdade, o cristianismo e Jesus, principalmente, ele vai olhar para o que está dentro do coração da pessoa. Ou seja, a intenção, a adoração, o comportamento dela no dia a dia. E aí, quando você fica preso a estereótipos, é muito fácil manipular você. Porque quando você começa a conviver com as pessoas que têm esses estereótipos, você consegue e começa a enxergar os comportamentos dessa pessoa. E às vezes você diz que a vestimenta fala uma coisa, mas as atitudes falam outra, completamente diferente. E aí a tua mente entra em choque, entra em parafuso. Só que na maioria das vezes o diabo ele vai fazer você enxergar só os péssimos comportamentos ou só os erros das pessoas. E aí faz com que você tire conclusões precipitadas. E um espantalho é gerado na tua mente. Então você passa a acreditar em algo vazio, que ele mesmo criou essa nebulosidade na tua mente para fazer você acreditar nisso. Ou seja, um compêndulo de mentira, que ao olhar e você pegar conversas pela metade, você chegou a essa conclusão. Tá entendendo como é que funciona? E aqui ele traz algo importante que me despertou para, assim como eu comecei na minha jornada de ler Bíblia, tá? E aqui ele traz uma reflexão importante, tá? Sempre que você começa a estudar um novo conhecimento, sempre que você começa a adentrar pelo caminho do conhecimento, você sai daquela inocência que qualquer coisa te encantava e você é convidado a enxergar a realidade da coisa. E a realidade da coisa, quando você, por exemplo, você ouve alguém falar grego, hebraico, aramaico em uma palestra, de cima de um púlpito, em uma conversa, ou andando na rua e você acha aquilo muito bonito. Você acha, nossa, que lindo, rapaz, que incrível, eu falando isso aqui, maravilhoso, você fantasia com aquilo. Então você fica encantado, você ouve até alguém falando às vezes errado, você nem sabe o que ela está falando errado, mas para você aquilo é lindo, é maravilhoso. Só que quando você começa a estudar aquela língua nativa, você vai adquirir aquele conhecimento, você acaba se decepcionando, você é trazido para a realidade. As suas expectativas elas são baixadas, porque você vê que a realidade é totalmente diferente daquela experiência que você teve. Para você aprender algo de verdade, é preciso você entender o conceito. É preciso você entender a teoria, você entender o contexto. Você vê em qual ponto se aplica, interpretar de maneira correta. Então, ou seja, é cansativo.
Então, você acaba perdendo, na maioria das vezes, aquele brilho inicial que você tinha, que era um falso brilho, era um falso encantamento. Era só química no teu cérebro sendo liberada, ou seja, dopamina sendo liberada por você ouvir algo que você nunca tinha ouvido, e dependendo do contexto, aquilo te encantou. É completamente normal, igual o cara que está apaixonado. Entendeu? Então você é convidado a vir para a realidade. E uma das formas com que o diabo trabalha é fazer com que você se decepcione e trabalhar no anticlímax. Ou seja, fazer você ficar tão decepcionado quando você enxergar a realidade que você acabe se frustrando e perdendo todo o desejo de continuar a aprender. Na fé funciona a mesma coisa. Você tinha uma ideia de ser cristão, aí você é chamado como um novo convertido. E para você tudo é lindo, tudo é maravilhoso. Só que quando você começa a descobrir os problemas que existem, quando você é convidado a enxergar de fato a realidade da coisa, a adentrar com mais profundidade, principalmente no conhecimento da palavra, você vê que muitas das coisas que falaram, que fizeram com você, que falaram para você, que afirmaram, aquelas coisas não têm uma fundamentação sólida, ou que era só comida sem nutriente de verdade, não tinha substância. E agora você vai enxergar um outro aspecto. Ao invés dele fazer com que você se aprofunde, ele faz com que você fique preso nessa razoabilidade, nessa superficialidade. E aí você fique sempre encontrando os problemas. E você fica lembrando do passado que você se encantava e lembrando agora do teu atual presente, da decepção a qual você está sentindo. Você fica preso nisso. E aí ele vai trabalhar em cima disso aqui. E ele fala: o inimigo permite que tal decepção ocorra no limiar de todo o empreendimento humano. Ela acontece quando o garotinho que ficou encantado na escola maternal com as histórias da Odisseia passa a estudar o grego com seriedade. Ela ocorre quando os amantes se casam e dão início à tarefa real de aprender a viver juntos. Em todas as instâncias da vida, ela marca a transição da aspiração sonhadora para o fazer laborioso. Muitas pessoas não entendem. Todas as vezes que você vai iniciar um novo empreendimento, desde aprender sobre algo, desde aplicar sobre algo, desde estudar uma ciência, desde ler Bíblia, desde conhecer o que é o Evangelho, é normal você passar por esse processo de decepção, ou seja, de choque de realidade. E você não pode parar no início desse caminho. Se você está ainda remoendo mágoas, se você está preso nas decepções, naquilo que você achava que era verdade e não é, você ainda não adentrou águas profundas. Você está preso na superfície. Você acha que você sabe das coisas, mas você não sabe, porque você ainda nem superou, nem cicatrizou as tuas feridas. Pega isso aí, viu? Isso é poderoso. Ele fala: o inimigo, se referindo a Deus, assume esse risco porque ele tem a fantasia curiosa de tornar todos esses repugnantes vermezinhos humanos naquilo que ele chama de seus amantes, servos, livres, filhos. É a palavra que ele usa com seu amor inveterado de degradar todo o mundo espiritual por ligações anormais com os animaizinhos bípedes. Justamente por desejar essa liberdade, ele se recusa a conduzi-los pelas suas meras afeições e hábitos, a quaisquer dos objetivos que colocou diante dele. Ele os deixa fazer coisas por si mesmos. E é aí que a nossa oportunidade aparece. Ou seja, de novo, remetindo à primeira carta que nós falamos no vídeo. O diabo, ele foi feito para tentar, o papel dele é enganar, é tentar as pessoas. Ele, sabendo que Deus dá a liberdade do ser humano escolher, tomar as suas próprias decisões, é aí que ele entra em cena. Porque de um lado nós temos Deus, que quer que você tome a escolha correta para o nome dele ser glorificado, ou seja, você ser livre. Você pode pecar, mas você escolhe não pecar. Do outro lado tem um tentador, que quer tornar você alguém escravo do seu próprio desejo, que quer que você peque, ou seja, ele quer te manipular. Só que ele sabe que ele não pode invadir você e te tomar à força, porque esse é o desejo dele. Deus pode fazer isso, mas Deus não faz. E aí, o papel do diabo é te tentar, ou seja, ele vai te lançar pratos para que você caia. Você mesmo tome a decisão de cair, de errar e de pecar. Então, nessa simples leitura inicial, nós já aprendemos uma série de situações com que o nosso oponente trabalha e nós ficamos paralisados. Mais para frente no livro eu vou trazer mais vídeos a respeito dessa leitura. Ele vai falar sobre pessoas que visitam várias e outras igrejas, que estão sempre à procura da igreja ideal. Ele vai falar acerca de amizades que você não concorda com o comportamento, mas você passa a tolerar e essas amizades começam a moldar o teu comportamento. Ele vai falar sobre comportamentos dentro dos lares.
Fala acerca de oração, você orar pela alma da pessoa, mas você não está preocupado com a pessoa. Rapaz, é um livro fenomenal. Eu acredito que vai transformar e já está transformando a minha vida e também vai impactar a vida de você que está assistindo a esse vídeo. Não se esqueça, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal e será uma honra, será um prazer estar junto com cada um de vocês. Muito obrigado, até o próximo vídeo e tamo junto, vasos!